Boa tarde. Encerrando essa série de audiências públicas para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, nós temos agora aqui ao meu lado o secretário de Habitação, que falará na última audiência de hoje, o secretário Orlando Fantazzini. Secretário, para a Secretaria de Habitação, no ano de 2015, estão previstos 85 milhões e 800 mil reais de orçamento. Isso é uma queda de quase 48% com relação ao orçamento anterior, esse em exercício agora de 2014. Por que houve essa queda? Isso vai afetar esses projetos na área? Não vai afetar, não é uma queda, é que a maioria dos recursos da Secretaria de Habitação, eles são oriundos de convênio com o governo federal. Então, o governo federal, nós fazíamos muitas ações de urbanização de favela através do programa PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E nós temos direcionados agora a maioria dos projetos através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, o recurso não entra para a prefeitura, é o próprio governo federal que faz o pagamento das unidades, a contratação e entrega as unidades prontas para o município. Então, reduz o orçamento, mas aumenta-se o número de unidades que serão contratadas para atender a população da cidade. A Secretaria tem alguma estimativa, por exemplo, de qual o déficit habitacional que nós temos em Guarulhos? Se há esse déficit, quantas casas devem ser construídas nesse próximo ano, esse ano de 2015? Então, o déficit que nós trabalhamos é o déficit oficial do IBGE, que é aproximadamente cerca de 33 mil unidades, 32 mil e alguma coisinha, 33 mil unidades. O programa Minha Casa Minha Vida, ele surge para reduzir 14% do déficit nacional. Nós temos trabalhado na casa da redução de 20% do déficit habitacional. Quer dizer, não é só fazer moradia. Fazer moradia talvez é a coisa mais simples, mas junto com a moradia você tem que ter a escola, você tem que ter a unidade básica de saúde, você tem que ter o CRAS, pensar em novas linhas de ônibus, rede de água, rede de esgoto. Então, é um planejamento mais amplo e muito mais custoso. Porque no passado o mais simples era remove as pessoas ou das áreas ocupadas ou as pessoas mais simples, leva para a periferia da periferia, o mais fundão da cidade e deixava elas lá. A concepção hoje do governo federal é justamente o oposto. Quer dizer, primeiro você tem que garantir toda a infraestrutura para que depois você realocar as famílias para áreas onde ela possa também ter não só ter uma moradia digna, mas também possa ter uma convivência digna. A nossa pretensão para 2015, entre Minha Casa Minha Vida e a urbanização de favela, é que a gente possa chegar na casa aí de 800 a 1.000 unidades. Falando nessa questão da infraestrutura, também da legalização, recentemente aqui na Câmara Municipal a gente teve diversas pessoas de alguns bairros da cidade, do Continental especificamente, que estavam reivindicando melhorias no local, muito em relação a casas que estão irregulares, foram construídas de forma irregular, estão tentando se legalizar, não conseguem, e há inclusive uma tentativa da Justiça de tirar essas pessoas de lá. A Prefeitura pretende entrar nesse diálogo? O que ela pode fazer para tentar resolver essa questão dos moradores, especialmente do Continental e dos bairros ali no entorno? Então, nós temos dois temas diferentes aí nessa questão. Primeiro, regularização edilícia não é com a Secretaria de Habitação, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, as pessoas construíram, não tiraram planta, né, e agora elas querem regularizar a situação. Então, não é a Secretaria de Habitação, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O que eu sei que há estudo e uma discussão em várias secretarias, inclusive numa delas a Secretaria de Habitação já participou, é para ver como é que se poderia, dentro da legalidade, né, você resolver essa questão de as habitações, as moradias já estão construídas, sem projeto. Como é que se resolve para dar uma legalidade? Precisa, obviamente, ter um responsável técnico. Muito dificilmente você vai encontrar um engenheiro, um arquiteto que queira assinar, garantindo que aquela construção está perfeita, porque qualquer coisa que venha acontecer, ele responderá civil e criminalmente. Então, nós temos que fazer uma discussão bem aprofundada e eu sei que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano está à frente dessa discussão. Então, há um estudo, há um trabalho nessa perspectiva. A questão das famílias que estão para serem despejadas em razão de uma reintegração de posse, não passa a tratativa pela Secretaria de Habitação, mas a Secretaria de Assuntos Jurídicos
Jurídica é que tem feito essas conversações. Então, eu não saberia te responder, porque trata-se de particular contra particular, né? E a Secretaria de Assuntos Jurídicos tem procurado intermediar esses diálogos. O que há uma grande confusão, né? As pessoas confundem reintegração de posse com regularização fundiária, né? Quer dizer, a Secretaria de Habitação, que faz regularização fundiária de interesse social, só pode fazê-lo em áreas que não há conflito judicial. Ou seja, alguém era o dono, loteou, não regularizou o loteamento, então nós fazemos a regularização. Mas para se chegar à regularização, você tem que ter rede de água, rede de esgoto, guia, sarjeta, asfalto, iluminação, quer dizer, você tem que cumprir todos os requisitos da lei para poder levar o cartório de registro de imóveis, porque quem de fato registra não é a prefeitura, é o judiciário através do cartório de registro de imóveis. E se não tiver cumpridas todas essas exigências, não há possibilidade de se fazer o registro. Então, por isso que essa área que você tratou, da Vila Operária e outras na cidade, quando as pessoas dizem só falta a regularização, na verdade não é só a regularização, falta resolver o problema judicial da reintegração de posse. Resolvido isso, aí precisa fazer todo um plano que envolve todas as obras de infraestrutura, cumprimento de toda a legislação para apresentar ao cartório. Aí o cartório vai analisar, se estiver 100% dentro do que a lei determina, aí ele procede o registro. Agora, além da Minha Casa Minha Vida, que está prevista para 2015, tem algum outro projeto da Secretaria de Habitação que o senhor queira destacar aqui com a gente? Não, o que nós temos feito, além desse aspecto, é um projeto da planta popular. Infelizmente, ainda poucas pessoas procuram. Então, quem tem um terreno e quer construir até 70 metros quadrados, nós oferecemos a planta gratuitamente e fazemos o acompanhamento técnico. Então, é um serviço que a Secretaria da Habitação disponibiliza a todas as famílias que têm interesse em construir dentro da regularidade, podendo procurar a Secretaria. Há vários tipos de plantas, a pessoa escolhe e depois nós vamos fazer o acompanhamento, porque é o técnico da prefeitura que vai estar testando. Então a gente faz o acompanhamento para e passo da obra. Tá certo, obrigada, secretário. Obrigado a vocês. Então, esse foi o secretário Fantasini, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, audiência pública ao vivo, transmitida aqui pela TV Câmara Guarulhos, encerrando essa série de audiências públicas que discutem a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Depois, esse projeto vai ser votado pelos parlamentares para que possa ser aprovado e virá aí sim uma lei orçamentária para a cidade de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretriz Orçamentária de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 2182/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para fazer parte da mesa e falar em nome da Secretaria da Habitação, seu secretário Orlando Fantasini, ex-vereador desta casa, acompanhado do seu secretário adjunto Vadinho Moreira, também ex-vereador desta casa. Bem? Orlando, esteja à vontade com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao presidente Santos pelo convite, agradecer a toda a casa pela possibilidade de mais uma vez estarmos aqui apresentando as ações que a Secretaria de Habitação vem desenvolvendo e pretende desenvolver. Então, vereador, vou procurar ser o mais breve possível, no sentido de fazer alguns relatos das nossas ações e para dizer que as ações principais nossas são desenvolvimento de ações construtivas na habitação de interesse social, a regularização fundiária, o trabalho técnico-social e o oferecimento também de plantas populares para a comunidade em geral.
Só para ter uma ideia, de 2009 até os dias de hoje, presidente, nós, entre contratação, entregues e em construção, nós temos mais de 1.000 unidades habitacionais realizadas aqui na cidade de Guarulhos para atender majoritariamente, prioritariamente, a população na faixa de renda de até 3 salários mínimos. Além dessas, outras 22.000 já foram contratadas, estão, uma boa parte delas entregues, outras em andamento, que atendem população com a faixa de renda entre 3 e 10 salários mínimos. Secretário, pessoal, vou pedir um pouquinho de silêncio em respeito ao secretário que está usando da fala, considerando o baixo número de presentes, eu gostaria de pedir silêncio e atenção ao nosso secretário que está usando da fala em respeito ao mesmo. Obrigado. Com a palavra, secretário. Bom, essas 33.000 unidades entre entregues e contratadas, se nós dividirmos por 66 meses de governo do prefeito Almeida, nós vamos ter uma média de 500 unidades por mês nesse período, entre contratadas entregues e contratadas em andamento. Eu acho que é um marco na história da cidade e quem quiser se dar o trabalho de fazer o levantamento não vai encontrar indicadores dessa natureza, ou seja, o governo do prefeito Almeida tem sido um governo voltado e com grandes investimentos na área da habitação. Além disso, nós fizemos a regularização fundiária de mais de 6.000 lotes. Nós temos mais de 180.000 em processo de regularização. E agora que eu estava sendo entrevistado pela TV Câmara, me foi questionado de áreas que têm conflitos. E aqui a gente percebe aqui na cidade que há uma confusão muito grande entre reintegração de posse e regularização fundiária, né? Quer dizer, você tem várias áreas aqui que você tem conflitos, né, entre moradores e proprietários. Esses conflitos são conflitos da área judicial. A regularização fundiária ela só é passível em áreas onde você não tenha conflitos. E não é uma decisão exclusiva da prefeitura, né? Então, para se chegar à regularização fundiária, nós primeiro precisamos que a área não tenha conflito judicial, que tenha toda a infraestrutura, que cumpra documentalmente todas as exigências legais, para que então nós possamos encaminhar ao cartório de registro de imóvel. De fato, quem regulariza, ou quem tem a responsabilidade registrária é o judiciário, através do cartório de registro de imóveis. Caso nós não consigamos ter toda a documentação, toda a infraestrutura para apresentar junto ao cartório de registro de imóvel, é totalmente inviável se falar em regularização, né? Então, por isso, que acho que é extremamente importante que as pessoas tenham clareza entre a questão da reintegração de posse, que é uma peleja judicial, e a questão da regularização fundiária. E aí a gente tem ouvido sistematicamente comentários, e até lido algumas matérias de jornal, que ajudam a criar uma confusão na cabeça da comunidade, né? E aí, sistematicamente, as pessoas procuram a secretaria e que nós temos que ficar esclarecendo de que o problema dela é um problema judicial e que, por vezes, a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura é que tem procurado fazer uma intermediação entre as partes, buscando ver a viabilidade de um acordo para se chegar, então, após esse acordo, à regularização fundiária. Bom, no programa Minha Casa Minha Vida, nós temos contratado mais de 8.546 unidades. Agora, recentemente, houveram dois chamamentos públicos, nós contratamos mais 1.070 unidades, nós vamos chegar a 9.600 e poucas unidades para o Minha Casa Minha Vida contratado aqui em Guarulhos. É a cidade que mais contratou Minha Casa Minha Vida na Grande São Paulo, na faixa de renda até R$ 1.600. A outra ação que nós reputamos extremamente importante, mas que infelizmente ainda é muito pouco buscada pela comunidade, é a planta popular. A pessoa que é proprietária de um lote de terreno e que queira construir dentro da legalidade, a Secretaria de Habitação oferece diversos modelos de planta popular até 70 metros quadrados, sem custo nenhum. A única coisa é que vai haver o acompanhamento dos técnicos da Secretaria de Habitação,
porque esse técnico que assina a planta, ele ficará responsável, né, por eventuais problemas que a unidade habitacional possa vir a ter. Então, em linhas gerais, senhor presidente, nossas metas são de continuar apostando, né, no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa extremamente positivo para os municípios, com custo baixíssimo e que nos ajuda na redução sistemática do déficit habitacional. Também no aspecto da regularização fundiária e no trabalho técnico-social, que nós atendemos todas as famílias das áreas mais carentes da cidade, no que diz respeito à questão habitacional, levando discussão, capacitação e formação, inclusive no aspecto da geração de emprego e renda, caso típico de várias mulheres que, através das ações desenvolvidas pela nossa Secretaria, pelo Departamento de Ação Comunitária, hoje são chefes de família, através da confecção de artesanato, várias delas inscritas já na Sutaco, e que fazem suas exposições e vendas sistematicamente como meio de ganhar a vida. Então, em linhas gerais é isso, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui apresentando as ações da Secretaria de Habitação. Concluída a explanação do nosso secretário Orlando Fantasini em nome da Secretaria da Habitação, abrimos oportunidade de questionamento por parte dos senhores vereadores. Alguns dos colegas vereadores pretendem fazer uso da fala? Não havendo questionamento de algum colega vereador, abrimos oportunidade a um munícipe, senhor Cícero Gomes dos Santos, para questionamento por 2 minutos. Boa tarde a todos, que são pouco, senhor secretário Orlando Fantasino, senhor Vadim Moreira, diretor adjunto, né, Vadim? E o vereador Lécio Pereira. Toda questão, e o vereador aí, desculpa, os dois estão aí, desculpa, Jesus. Retificando, Cícero, senhor Cícero, retificando, Lércio Santos. Santos, isso, desculpa, Lércio Santos, realmente. Quando vem aqui nessa tribuna livre, se fala em toda discussão aqui, são ricas. É uma grande riqueza para se discutir. Mas cadê a população e outros demais que tem que estar aqui? Senhor Orlando Fantasino, quando o senhor fala Minha Casa Minha Vida, eu sou dos que fiz campanha naquela região de Santo Dumont, Jardim das Oliveiras, enfim, São João, Lavras, Ponte Alta. E tenho, inclusive, alguns parentes, meu irmão, que pagam aluguel. E na época, quando se escrevia Minha Casa Minha Vida, eu estaria na regional do São João, e mais de tantas mil pessoas, em 2009, certo? Se inscreveu Minha Casa Minha Vida. E era fila de gente, chegava lá 2 horas da manhã. E o que eles me abordam e me procuram, eu acho que alguns vereadores já abordados por essa situação. Alô, vereadores, vocês são abordados também por o primeiro mandato, por o senhor Jesus e o senhor João, né? Que é o seguinte, até hoje, queria que o senhor me explicasse para levar essa mensagem para as pessoas que me abordam na minha região, nos meus bairros, na minha sociedade. Enfim, qual foi algum cidadão guaruense que já pegou Minha Casa Minha Vida de 2009 para cá? Porque essas casas Minha Vida, que eu estou sabendo, é quem mora em área de risco, que a prefeitura vai ocupar o terreno. Então, por favor, senhor Orlando Fantasino, eu queria que o senhor me respondesse isso aí. Se realmente é real, quando é que vai ser concluído para dar essa população Minha Casa Minha Vida? Porque hoje a gente só ganha R$ 1.200 e não pode nem pagar um aluguel e escreveu em 2009. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor secretário, para o esclarecimento. Bom, desde 2009, todo ano que eu venho aqui, eu explico a mesma coisa do Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que é extremamente importante que a gente possa continuar explicando. Bom, o programa da Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal. Né? E nós temos a Prefeitura de Guarulhos aderiu a esse programa. Consiste em o governo federal paga hoje, no caso, R$ 76 mil por unidade habitacional, incluindo a fração do terreno, incluindo a infraestrutura interna no empreendimento. Então, o empreendedor, ele vai fazer uma conta, né? A conta dele é que o que ele vai pagar no terreno, que ele vai receber 76 mil pelo que ele vai pagar no terreno, a infraestrutura e a unidade, ele vai ver se isso compensa, vale a pena para ele ou não, tendo possibilidade de ter o lucro
obviamente ele vai executar o programa. Então, é um programa que depende muito mais da parte da iniciativa privada em ter o interesse e as condições para executar a obra do que propriamente da vontade do governo federal, dos municípios. Felizmente, aqui em Guarulhos, a Câmara Municipal, os senhores vereadores, aprovaram algumas leis que ajudam a estimular justamente o empreendedor. Então, por exemplo, quem adquirir a área aqui para fazer o Minha Casa Minha Vida fica isento do ITBI. A empresa que vai executar a obra, ela tem a isenção total do ISS sobre a construção civil. A empresa dando entrada nos procedimentos de aprovação, ela não paga nenhuma taxa. Bom, então, esses são alguns dos benefícios que a cidade de Guarulhos oferta a quem quer empreender aqui. Além disso, nós temos procurado dar agilidade na tramitação burocrática dos processos. Então, isso pode parecer pouco, mas fomos nós a cidade que mais contratou Minha Casa Minha Vida na Grande São Paulo. Ou seja, o que nós ofertamos passou a ser um estímulo e as pessoas vieram para a cidade. Bom, a Caixa contrata, a Caixa paga, e quando a obra está concluída, a Caixa informa a Secretaria de Habitação para dizer, olha, nós vamos ter daqui tantos dias, tantas unidades habitacionais concluídas para sorteio. Até agora a Caixa não concluiu nenhuma dessas obras para sorteio. O que se concluiu aqui foram 3 Minha Casa Minha Vida. O Esplanada, com 500 unidades, que fica em frente à Unifesp, lá no Pimentas, e o conjunto residencial Água Chata, que fica na estrada da Água Chata, com 200 unidades. E mais um Minha Casa Minha Vida, do movimento de moradia, porque você tem 2 possibilidades. Uma é a prefeitura e a outra pelos movimentos de moradia. O movimento de moradia, só que aí o cadastro é deles. O movimento de moradia, na rua Mucugel, entregou 218 unidades. Nós fizemos um acordo com o governo federal, e me recordo que, à época, os vereadores também aprovaram. Logo em 2008, nós tivemos grandes enchentes aqui na cidade e a Vilani ficou sob a água. Não sei se aqui, quais dos vereadores já estavam aqui à época, e o prefeito assumiu um compromisso de serem as primeiras famílias a serem relocadas, aquelas famílias do Vilani. Então, nós tínhamos várias famílias que estavam em área de risco e que elas tiveram suas casas inundadas e, portanto, elas foram as primeiras famílias a serem atendidas. Do total das unidades que nós contratamos, então eu falei aqui em 9 mil, 4.500 a prefeitura pode utilizar para a área de risco. As outras 4.500, elas têm que ser sorteio. Então, nós temos cumprido estritamente aquilo que a lei determina. Então, nós temos aqui uma parceria com o governo do estado, porque hoje o metro quadrado na cidade é muito alto, 76 mil não fecha a conta. O que é que acontece? O governo do estado, ele pode entrar com até R$20 mil por unidade habitacional. Então, nós conseguimos, com o governo do estado, em alguns empreendimentos, que ele aportasse o valor para cobrir essa diferença. Bom, o governo do estado pediu uma contrapartida. Diz, olha, eu coloco o dinheiro, mas eu também quero receber umas unidades. E aí nós ajustamos com o governo do estado, de que eles receberiam algumas unidades, mas que essas unidades fossem para realocar famílias da cidade. Então, as famílias que estão ali ao lado do CDP, que é um problema histórico aqui da cidade, e nas margens do rio Baquirivu, porque a responsabilidade sobre as margens de rio não é do município, é do estado. O município tem responsabilidade sobre as margens dos córregos. Então, ali serão realocadas famílias que estão do CDP até próximo, até Amoredo, se não me falha a memória. As famílias que estão também ali na FURP, na área da FURP, todo mundo sabe onde é a FURP, dentro da área da FURP, que é uma área do estado, tem uma favela, também entraram no acordo.
e mais as famílias que estavam aqui no Hospital Geraldo Pimentas. Eu acho que todo mundo passava lá e via a situação, e aí o Estado pediu. Então, para completar essa cota de 4.500 unidades, que pode ser uma indicação direta do município, nós ajustamos com o Estado e acabou nos ajudando a viabilizar um número maior de unidades. Eu acredito que para agosto pode ser que tenha algum empreendimento da Caixa pronto. Aí quem pode dar uma resposta mais incisiva seria a Caixa Econômica, porque nós trabalhamos com as informações da Caixa, mas no fim do ano, com certeza, nós vamos ter o conjunto habitacional Portal Flora, que fica lá no Carmela, que são 1.500 unidades concluído. Para o ano que vem, deve ter o do Lavras, quem passa ali em frente ao campo do Guarani, tem o Lavras, 1.460 lá. Deve estar pronto, só que lá tem um acordo com o governo do estado, que são 600 unidades para realocar, 600 unidades para realocar famílias do Parque da Várzea do Tietê. Tem em frente à Unifesp, mais o Dunas. Deixa eu falar um nome aqui, que senão não vou lembrar de cabeça. Dunas são 440 unidades, Brisas 240 e o Alta Vista 280, que são mais 960 unidades, que devem ficar prontas para o ano que vem. O Tijuco Preto, que são 1.408 unidades, que começou esse ano, eles têm 26 meses para concluir a obra, vai ficar pronto em 2016. Bom, mas aqui tem outros dois que é de entidades, então não dá para a gente, porque quando é entidade já é o cadastro da entidade, então não dá para sorteio. Então, esses daqui são... e tem o Nelson Rodrigues, que são 380 unidades no Bananal, que também devem ficar prontos no começo do ano que vem. Então, eu acredito que para o final do ano a gente deve estar soltando um edital explicando para a comunidade como é que vai ser o sorteio. Porque é sorteio, não tem outro... E como é que se dá esse sorteio? Nós temos... É difícil de entender, mas vou tentar explicar direitinho. São 6 critérios para atendimento. 3 do Conselho Nacional de Habitação, que é vinculado ao Ministério da Cidade. Então, tem um Conselho Nacional de Habitação, com participação da sociedade civil, dos movimentos de moradia e do governo federal. Então, lá eles tiraram 3 critérios. Primeiro critério, áreas de risco. Segundo, mulher chefe de família. E terceiro, portador de deficiência ou familiar portador de deficiência. Os outros 3 critérios são tirados por cada Conselho Municipal de Habitação. Quer dizer, cada cidade tem o seu conselho, portanto, os critérios não são iguais no Brasil todo. Aqui em Guarulhos, o Conselho Municipal de Habitação, que é composto por 4 movimentos de moradia, 4 entidades da sociedade civil e mais a prefeitura, elegeram o critério mulher vítima de violência, moradores em área de APP e moradores de rua ou egresso do sistema penal. Então, são esses 6 critérios. Para cada pessoa cadastrada, eu vou aplicar esses critérios. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui, a Diva. Eu pego o cadastro da Diva, a Diva mora em área de risco, mora, então ela tem 1 ponto. Ela é mulher chefe de família, 2 pontos. Ela tem pessoa portadora de deficiência na família? Não, não tem, então ela fica com 2 pontos. Ela foi vítima de violência? Não, não foi, 2 pontos. Ela mora em área de APP? Não, não é. Não é moradora de rua, tal. Então ela tem 2 pontos. Para cada um eu vou aplicando todos esses critérios. Quem tiver de 5 a 6 pontos, vai para o grupo 1. Quem tiver de 0 a 4, fica no grupo 2. 75% das unidades a serem sorteadas é para o grupo 1. E 25% das unidades a serem sorteadas é no grupo 2. Ou seja, quem tem as condições mais precárias tem prioridade no atendimento. E para cada um fazendo isso.
Bom, aí nós vamos fazer, né, essa divisão nesses dois grupos. E aí nós vamos soltar o edital. O que exclui desses critérios é justamente as pessoas portadoras de deficiência e o idoso, no primeiro momento. A gente tem que fazer um sorteio deles separado. Então, eu tenho lá, pela lei, 3% das unidades construídas têm que ser adaptadas. Então, se eu tenho cadastrado, né, 3.000 pessoas portadoras de deficiência, ou famílias com portadores, eu vou pegar essas 3.000 e vou sortear 3% de 1.000 unidades, 30 unidades. Tá? Os que não forem contemplados entram de novo na listona, junto com todo mundo. Ou seja, essas pessoas terão a oportunidade por 2 vezes, tanto os portadores de deficiência quanto os idosos. O que nós estamos discutindo com o Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica é de que não dá para a gente fazer aqui um sorteio presencial. Eu não tenho onde colocar 149.000 pessoas. Então, nós estamos trabalhando, já apresentamos para eles a proposta, eles sinalizaram favoravelmente, que é um sorteio através da Loteria Federal. Quer dizer, cada pessoa cadastrada, ela vai receber um número, né, e ela vai concorrer com esse número na Loteria Federal. Então, nós vamos ter que fazer um edital, explicando, depois publicando a numeração para cada pessoa, cada um que se cadastrou, você disse que se cadastrou, né? Você tem o teu número lá de cadastro. Não, mas você tem um número, né? A hora que você recebeu o protocolo, tem um número. Então, para cada pessoa que tem aquele número de cadastro, nós vamos publicar um número para ela concorrer, né? Numa ordem, né? Por quê? Porque tem gente que já foi contemplada. Então, eu não vou fazer sorteio na ordem corrida, porque vai ser sorteado gente que já está contemplada. Então, nós vamos, para cada sorteio, fazer uma renumeração para fazer um novo sorteio. Mas isso vai ser publicado no edital, nós vamos divulgar na imprensa, tá, para que todas as pessoas tenham conhecimento. E, mais do que isso, né, o sorteio será através da Loteria Federal, para não ter nenhum tipo de problema de dizer, olha, foi privilegiado A, B ou C. Então, a Loteria Federal é que vai estar fazendo o sorteio. Então, por isso, e até o exato momento, não houve sorteio. Assim que a Caixa nos informar que tem unidades concluídas, aí nós passamos a fazer o primeiro edital para fazer o chamamento para o sorteio. Eu acredito que sim, porque eu não acredito que antes a Caixa vai conseguir entregar as unidades pelo andamento das obras, né? Porque não é só a parte física, estrutural, por fora. Aí você tem acabamento interno, você tem a infraestrutura. Então, depois disso, a empresa que está construindo tem que levar registro cartório, né? Registrar o empreendimento, abrir matrícula, apartamento por apartamento, fazer a convenção condominial. Então, isso demora um tempinho ainda mais. Por isso que eu acredito que só lá para o final do ano que nós vamos conseguir fazer o primeiro chamamento. Secretário, concluída a explanação com relação à questão anterior, eu faria uma única questão da minha parte. Pois não. Eu penso que a resposta seja por conta do repasse. O orçamento da pasta da habitação atualmente é em torno de 165 milhões em 2014. Para o ano que vem, nós vamos ter um decréscimo de 47%, quase 50%, caindo para 85 milhões. A que se refere esse decréscimo? É relativamente aos repasses federais? Com a palavra, secretário. Não, exatamente. Até então, antes do programa Minha Casa Minha Vida, nós disputávamos muitos recursos através do PAC. É óbvio, parte desses recursos a fundo perdido e outros a título de financiamento. O programa Minha Casa Minha Vida, ele não tem custo para a cidade. Então, nós optamos, tá, ao invés de criar maior endividamento para o município, optamos trabalhar muito mais com o programa Minha Casa Minha Vida do que propriamente buscar financiamento. Então, por isso, a queda nesse repasse. Perfeito, secretário. Acredito que não há mais nenhum questionamento a ser feito. Eu gostaria de, nesse momento que nós estamos na última audiência pública, foram 34 audiências desde segunda-feira passada. Agradecer especialmente ao nosso colega vereador João Barbosa, nosso colega vereador professor Jesus, nosso colega pastor Anistauro, nosso colega vereador Novinho Brasil, nosso colega vereador Geraldo Celestino, nosso colega vereador Guti, nosso colega vereador Pezão,
nosso colega vereador Paulo Sérgio, nosso colega vereador americano, cujos quais estiveram, se não em todas, quase todas as audiências públicas e, quando não puderam estar presentes, justificaram sua ausência. Gostaria de agradecer também a imprensa que colaborou com a gente, a TV Câmara, a Taquigrafia e os demais funcionários da Casa, considerando assim os trabalhos da audiência pública, não havendo mais nenhum questionamento, por encerrado a presente audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi encerrada agora a última audiência dessa série de audiências promovidas para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015. E ao meu lado eu tenho o presidente da comissão da LDO, Laércio Santos, que encerrou aqui esses trabalhos da comissão, que foram bastante árduos, são 35 audiências públicas. E agora, qual que é o próximo passo? Será feito um parecer da comissão para depois ser votado esse projeto em plenário? Será feito um parecer, nós vamos aguardar primeiramente eventuais emendas até o dia 18, depois será apresentado o relatório e, na sequência, será pautada a votação no plenário pelo presidente da Casa. Durante essas audiências, como que o senhor avaliou a participação tanto dos vereadores aqui da Casa como também da população? Essa última audiência foi bastante tranquila, não havia população muito presente, questionando os secretários. Como é que o senhor avaliou? Algumas pastas, até em razão do horário, houve interesse da população, até mesmo por parte dos vereadores e demais munícipes. Ocorre que algumas delas, como essa, infelizmente, a habitação, poderia ter havido um pouco mais interesse da população e dos demais membros da sociedade civil, mas a gente sabe que acaba se tornando um trabalho árduo, cansativo até para quem tem interesse por todas as pastas, e a gente precisa estudar uma forma de otimizar melhor as próximas audiências públicas, de forma que as coordenadorias, por exemplo, a gente consiga estabelecer um secretário que responda por todas, porque acaba se tornando muito redundante, muito repetitivo a colocação, até para o público em casa entender realmente o interesse de cada pasta. Às vezes nós temos situações que uma pasta acaba se confundindo com a outra. É o caso, por exemplo, da assistência social. Ela tem muitas atribuições que acabam envolvendo-se com alguma coordenadoria. Então, é algo que nós, vereadores, podemos estudar e criar uma disciplina para que as próximas audiências sejam mais prática e melhor até para o público entender. Agora, com relação a essa audiência da habitação, o senhor questionava também o secretário sobre uma diminuição no orçamento, mas ele garante que isso foi em função do Minha Casa Minha Vida, que acabou suprindo algumas necessidades da secretaria. O senhor ficou satisfeito com essas explicações?
Sim, eu fiquei satisfeito. A gente tem noção, como a Secretaria de Trânsito e Transporte, a Secretaria de Habitação, o orçamento que elas têm na pasta atualmente cai bastante para o ano que vem. Isso reflete em razão do repasse federal, seja na mobilidade urbana, seja no Minha Casa Minha Vida. São os empréstimos que foram feitos nos anos anteriores, empenhados para esse ano, e que no ano que vem muda um pouquinho. Então, tem essa oscilação. Eu fiz a pergunta só para ter a confirmação dele, mas de fato é isso mesmo. Eu acho que está tranquilo e satisfatória a resposta. Então, o senhor ficou satisfeito com essa audiência de hoje também, de uma forma geral, com o orçamento para 2015? Da minha parte, sim. Eu só acho que aqueles que vêm aqui na Câmara questionar a participação dos vereadores, pedir interveniência ao poder público, interveniência junto ao governo por conta das suas moradias, suas invasões ou regularização fundiária. É muito comum aqui, quase que quinzenalmente, a gente ter grupos interessados pedindo ajuda aos vereadores. Infelizmente, esses deveriam realmente acompanhar e ter mais interesse e realmente buscar o momento oportuno que o secretário se faz presente para trazer as suas indagações. E muitas das vezes não aguardar por si só a vontade dos vereadores, porque nós, nessa situação, podemos fazer muito pouco. Eu acho que a colaboração nossa aqui é quase que zero, respondendo, inclusive, como profissional da área jurídica, a gente vê alguns questionamentos que ocorrem aqui, especialmente da habitação, e que eles estão, às vezes, batendo na porta errada. Então, o que a gente fica triste é com relação ao desinteresse da população com relação ao assunto. Vai ter uma surpresa, né? Porque recentemente, numa sessão ordinária, houve bastante gente reivindicando justamente no setor da habitação. E hoje, na audiência, essas pessoas não estavam aqui. Infelizmente, eu acho que nós precisamos nos organizar. Quando eu falo nós, todos os guarulhenses, toda a população, e passar a pautar aquilo que é importante e cobrar na hora certa. E não no departamento errado. A Câmara, muitas das vezes, não pode fazer nada. Simplesmente acaba lá dando um calor humano a eles, mas de forma concreta, realmente, não pode ajudar muito pouco. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Então, essa foi a última audiência da LDO 2015 e agora o presidente da comissão vai fazer o parecer dessa comissão para depois que o projeto possa ser votado por todos os parlamentares aqui em plenário. E você pode conferir, você que acompanhou com a gente durante todas essas 35 audiências, elas estarão disponíveis no nosso site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. E quem não assistiu pode ir lá procurar no site, assistir de volta as principais audiências públicas que aconteceram aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.